Então hoje nós vamos falar aqui sobre a vida de Maria Madalena, Maria de Magdala. E nós tivemos raramente um espírito, numa mesma encarnação, consegue uma mudança muito efetiva, e tem dois casos muito particulares. O primeiro caso é Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que na estrada de Damasco encontrou com o próprio Cristo, se converteu, ficou cego, com tanta luz. Ananias, que tinha um local onde iria ser destruído por Saulo, que era um doutor judeu, perseguiu os cristãos, e teve essa conversão imediata. E quem tem a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier, vai mostrar o quanto esse espírito foi um grande divulgador da doutrina. E tem um outro caso também de conversão numa mesma reencarnação, que é o que nós vamos falar hoje, de Maria Madalena, Maria de Magdala. Como eu falei, toda essa história vem através da psicografia de Valdo Pereira Franco, do espírito Amélia Rodrigues, do livro Pelos Caminhos de Jesus. Então é retratado fielmente aqui a vida da nossa querida Maria de Magdala. Valdo Pereira Franco, hoje com 97 anos, fazendo palestras e participando ativamente da divulgação da doutrina espírita. Um espírito que sabíamos que teria, segundo ele mesmo, teria um período curto na existência física, de aproximadamente 27 anos, que todos nós reencarnamos com um projeto reencarnatório. E nós, quando vamos retornar, nós temos aquela energia suficiente para aquele período. E ele, no caso, ele foi impulsionada a energia para ele, pela maneira que ele viveu na divulgação da doutrina, e ele então está aí com 70 anos de moratória, nós podemos dizer. Mas vamos então a Maria de Magdala. Maria de Magdala morava em Magdala, uma cidade próxima de Jerusalém, e ela, aos 10 anos de idade, ela foi para a comemoração da Páscoa judaica. Só um detalhe: a Páscoa judaica, eles comemoram a libertação do povo hebreu do Egito. E a Páscoa cristã, então ela é a comemoração da ressurreição de Jesus. Por isso fala assim, na Páscoa, às vezes a pessoa fala comemorar a Páscoa, mas nem existia Páscoa. A Páscoa judaica, que é comemorada, e vai ser comemorada esse ano, dia 12 de abril, a Páscoa judaica. E a cristã é a que nós conhecemos. Muito bem. Maria Madalena, aos 10 anos, foi com os pais para esta festividade da Páscoa. E ela se perdeu momentaneamente dos pais, virou uma esquina assim, e ela se deparou com um ancião, um senhor com cajado, com um manto, descalço, e aquele homem impactou em volta dele uma pequena multidão. E Maria Madalena, aos 10 anos, ali ela ficou prestando atenção, e ela ouviu desse senhor alguma coisa que nós devemos gravar também, que vai ser falado mais tarde, mas exatamente isso que ele falou, segundo o espírito Amélia Rodrigues, que nós temos a convicção de que tem muito conhecimento e muita bagagem espiritual. Aquele senhor falou assim para a multidão que estava ao lado dele: aquele a quem esperamos já está na terra. Ele é bravio como o mar, belo como a madrugada, sua voz é doce como um favo de mel, ele é puro amor e pura compaixão. Mesmo com a pouca idade, aquilo sensibilizou muito Maria Madalena, Ela sentiu que nunca tinha sentido aquela emoção antes. Reencontrou os pais, voltaram para Magdala.
E o tempo passou e ela cresceu. Com 15 anos, Maria Madalena era uma moça linda. Ela cresceu em tamanho, em virtudes, era um exemplo de uma garota de 15 anos. Todos ficavam impressionados com a beleza dela. Ela sonhava com um grande amor, constituir uma família, né? Se casar, viver feliz, era a aspiração dela. E nesse período, ela conheceu um rapaz. Conheceu um rapaz, fala mansa, diz Amélia, né? Gestos doces, e ela se apaixonou. E imaginou, meu sonho foi realizado. Encontrei aqui meu príncipe encantado. Tiveram logo as primeiras experiências sexuais. Certa noite ele convenceu ela a fugir com ele, né, das casas dos pais. Eles tinham já uma relação íntima, estavam, e ela seguiu com ele. Viajaram e chegaram numa região bem distante. Uma casa muito grande, muito luxuosa, a luz um pouco apagada, e ela descobriu que se tratava de um bordel. Aquele sonho, ele era um aliciador de mulheres. E ele vendeu Madalena, como se vende um objeto, naquela casa de prostituição. O que ela podia fazer? Voltar para casa, nem pensar, a família não aceitaria naquela época. Seria muito difícil. Ela arrumar um novo companheiro, jamais a pessoa ia acreditar que ela foi enganada. E ela não teve saída e acabou então, se entregou à prostituição. Estava naquele lugar. E pela sua jovialidade, pela beleza dela, a notícia correu por toda Magdala e cidades vizinhas. Isso que nós estamos vendo, falando aqui, é uma realidade, não é uma ficção. É a história de um grande espírito iluminado, né? E não vendo saída, se entregou à prostituição. E como ela era objeto de desejo, né, ela era usada e jogada fora. Ficou, os homens ricos e famosos da época, os juízes, magistrados, eles construíram sobre um monte um palácio para ela, mas não como se fosse para agradá-la, mas um local onde ninguém os visse. Eram autoridades, como que poderia parecer um bordel? Então eles construíram e lá instalaram ela, Maria Madalena. E lá só frequentavam os poderosos, ricos, que não podiam ser vistos, né, num local impróprio. Então eles construíram. E ela ficou tão famosa, ela passou então, ela começou a atender só quem ela queria. Não era bater na porta, entrar, não. Ela tinha, agora ela escolhia, fala o texto, com quem ela iria se deitar. Como diz o Evangelho, consta, ela trouxe para perto dela 7 espíritos ligados que atormentavam ela no campo sexual. Essa vida dela atraiu esses irmãozinhos. Como atraímos, todos nós, através dos nossos pensamentos, eles são força viva. Por isso que Deus avalia o que pensamos e as nossas intenções, porque nós falamos o que queremos que os outros acreditem. O que importa para Deus é o nosso íntimo, né? E ela estava então, e ela foi conhecida, ela era a endemoniada. Ela tinha tudo materialmente falando, né? Joias, roupas, tecido caro, segurança, os móveis que ornamentavam vieram de outros lugares, importados, né? Servos, perfumes, escravos. Essa era a vida de Maria Madalena. A única coisa que ela não tinha, o que ela mais desejava, um grande amor. Ela sonhava com isso, ter um grande amor. E os anos se passaram. Um dia, ela estava cheia de servas, escravas, né? Ela estava, uma das servas, penteando ela viu a serva sorrindo. Ela achou aquilo muito esquisito, né? Como que uma serva pode ser feliz? Né? Ela olhou para a própria serva e perguntou: por que você está feliz? Por ser abandonada pela sorte?
Você foi tirada da sua família e trazida para cá, como que você pode ser feliz? Questionou. A serva ficou assustada porque foi a primeira vez que Maria tinha conversado com ela, nunca tinha dirigido a palavra a ela. E como foi questionada, a serva respondeu para ela: ah, Senhora, estou feliz, eu estou feliz e todas as suas servas também estão. Amanhã pela manhã estará aqui, ele estará aqui na cidade. Ela falou: ele quem? Jesus de Nazaré, Senhor. Quem é esse homem? Ah, Senhora, esse homem é belo como a madrugada, bravio como o mar, a sua voz é doce como um favo de mel, ele é puro amor e pura compaixão. Na hora veio à mente dela aquele ancião, aquele dia que ela se perdeu. Madalena lembrou na hora do contador de histórias e veio à mente dela aqui. A serva descreveu com as mesmas palavras Jesus. E essa frase encheu de repente Madalena de uma esperança, alguma coisa, né? E ela perguntou para a serva se quando elas fossem lá, se ela poderia ir junto, né? A serva responde: se a senhora deseja, poderá nos acompanhar. Seria para elas, né? No dia seguinte, ela se vestiu igual às servas, pediu uma roupa emprestada para elas, né? E elas foram então, a serva e as servas, para a praia, ao encontro de Jesus. Então, diz Amélia Rodrigues, lá estava a rainha da noite, buscando Jesus. E Jesus apareceu na praia. Quando ele falou a primeira frase, ela falou: é o que eu procuro, é o amor. Ela sentiu: Jesus é o amor. Voltou para o palacete e nunca mais foi a mesma pessoa. A figura e a imagem de Jesus não saía mais da cabeça de Maria Madalena. Nasceu nela o quê? Esse ímpeto, o desejo de mudar de vida. A gente fala: caiu a ficha. Caiu a ficha dela, né? Ela caiu, lembra, né? Eu até coloquei, lembra de Paulo, do pecado à santidade, né? Mais ou menos isso. Os espíritos que estavam com ela, naquele conluio sexual, começaram a atormentar Madalena. Ela já não tinha mais sossego. Eles, por quê? Esses espíritos, esses vampiros, são nossos irmãozinhos. Porque nós não podemos esquecer que quem escolhe as companhias espirituais somos nós. Não são os espíritos. Ah, tem um espírito obsessor. Não, ele está ali porque tem sintonia. Tudo é questão de sintonia. E ela estava mudando a sintonia. E eles se aproveitam da espiritualidade inferior. Eles se aproveitam porque eles precisam da matéria, porque eles estão materializados. Eles precisam daquela energia, do sexo, da bebida, das drogas, da maledicência. Tudo que a gente sabe que é equivocado faz bem àqueles nossos companheiros que necessitam daquilo. Pensamento é tudo e somos avaliados por eles. Nós nos mostramos como queremos que as pessoas nos vejam. É o verniz que todos temos. Morreu, acabou. A realidade vem à tona. Por isso nos preparemos para morrer. À noite ela urrava como se fosse um animal, dores, não conseguia dormir durante a noite. Esse processo, né? Mandou fechar o palacete dela e avisou que daquele dia em diante ela não atenderia mais ninguém. Ela amanhecia quebrada, se contorcendo, movimentações à madrugada, dormia. E num desses dias que ela estava, né, madrugada, chega um idoso maltrapilho e bate no grande portão de carvalho da mansão dela. Como o guarda estava avisado que ela não ia atender a ninguém, né, ele abriu a portinhola e fechou. Mas o maltrapilho catou o cajado e começou a bater no portão. E ele, com medo de levar um pito, acordar a Maria Madalena, que era de dia e ela dormia de dia, não conseguia dormir à noite. Ele foi lá,
entreabriu o portão e falou que ia avisá-la. Tipo assim, eu vou lá, falar, eu demoro, não faço nada, ele desiste e vai embora. O mendigo começou a bater com o cajado, com medo que acordasse, e o mendigo, a hora que ele deixou meio aberto e saiu para o canto, o mendigo entrou correndo no palácio. Entrou correndo no palácio e chegou até as portas no quarto de Maria Madalena. Empurrou a porta, entrou e ela assustou. De súbito, né? Segurou nas mãos delas e falou assim: a senhora não me reconhece, né? Estou aqui para pagar uma dívida que eu tenho com a senhora. E ela tentou buscar na memória quem que era aquele personagem, quem que era aquele velhinho, e ele continuou. Ela não conseguia lembrar. A senhora pode não se lembrar de mim, mas eu sempre me lembrarei da senhora. E ele conta que ela estava um dia a caminho de Dalmácia, tudo documentado, de Dalmácia, participar de uma festa onde o senador Próculo mandou os escravos levarem uma liteira para carregar ela. No meio do caminho, este senhor era leproso, não tinha os dedos, estava naquela situação. Ele se atirou na frente dos seguranças dela, ela na carruagem, na liteira, sendo levada, e ele começou a dizer: senhora, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová, me dê uma esmola. Eu lhe estendi as mãos cheias de ferida e disse: estou procurando Jesus, porque sei que Ele pode me curar. Me dê uma esmola e eu encontrarei Ele e Ele me devolverá a vida. Para ela foi um caso assim, passou mendiga, ela soltou a moeda e já era. Mas para ele não. A senhora deixou cair em minhas mãos, já sem dedos, algumas moedas e disse, ela falou para ele, tirando uma, né? Ó, se encontrar esse tal de Nazareno, você volta aqui e fala para mim. Aqui estou, senhora. Como vê, ele me curou. Tirou toda a roupa e mostrou para ele. Estava com os dedos e curado. Isso aconteceu com Maria Madalena. Ah, senhora, eu encontrei Jesus de Nazaré. E hoje estou aqui para convidar a senhora. Ele está na cidade de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. É só atravessar o mar, o lago eles chamavam de mar. É só atravessar o mar. Do outro lado, eu leio para ser fiel ao que escreveu Divaldo. Do outro lado está Cafarnaum, e a senhora poderá falar com ele. Sabe por quê? Ele curou as feridas que eu tinha por fora do meu corpo, mas curará as suas que estão por dentro. Busque o Senhor. Aí ela perguntou para ele, que já tinha tido aquela experiência: mas ele vai me receber? Não vai ser como os outros que frequentavam a minha casa, vem aqui, faz e vira as costas e vai me abandonar? E ele então conta para ela o caso daquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar, e contou outros prodígios do Cristo para ela, né? E ela então, Madalena, falou para o mendigo: então eu irei com você. Isso ela já tinha fechado, ela já estava mudando, passando por grandes problemas de perseguição de espiritual, né? Como falam no Evangelho, aqueles 7 diabos que eles falam, tá? A gente sabe que são 7 irmãozinhos ignorantes que estavam ali pregando. Desceram a montanha, onde era o palacete, e um escravo levou eles pelas águas calmas do lago. Ele falou: é ali, senhora. É naquela casa que se encontra Jesus. Desceu do barco com medo de que, quando ela chegasse, lógico, ali vem a meretriz, a prostituta, e então ela sempre teve esse receio. Então ela estava com as escravas, com as servas dele, e agora com esse senhor. Bem devagar ela entrou na casa de Simão, né? Sobe a escada, abre a porta e lá está Jesus, sentado num banco de palha trançada. De coração descompassado, a perna bambeou, a mão suando, aquela situação que a gente, né? Desculpa.
ela se aproxima de Jesus, se ajoelha aos pés dele e fala: Rabone. Rabone é mestre. Ele responde olhando para ela com ternura: Maria, tu sabes o meu nome sem nunca ter me visto? Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas, e nos conhece profundamente, não temos dúvida. Ela responde para ele: tu me conheces? Tu sabes as minhas dores e os meus sofrimentos? E ela então, Jesus, aquele psicólogo maravilhoso, ela contou a vida dela inteirinha, como se ele não soubesse, né? Contou tudo, desabafou, foi uma coisa, né? E ela narra a história para ele, escuta até ela terminar. E ela então fala para ele no final: mestre, eu tenho um pedido para lhe fazer. Eu quero acompanhá-lo, mestre. Eu quero estar contigo, onde fores. Tu me permites, Senhor? Jesus olhou para ela e disse: primeiro, minha filha, vá e ame aos teus filhos. Ela entrou num pranto compulsivo, ficou completamente: mas Senhor, eu sou infértil, eu sou estéril, eu tenho meu ventre varado por 1000 vezes pelos homens e não posso ser mãe. Jesus replicou: vai e ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filhos. Jesus disse: porque, olha que lindo, porque quando chega a primavera, o muro velho se reverdece, se enche de flores, que o muro das suas equivocadas paixões também possam florescer e perfumar a todos aqueles que estão à sua volta. Isso que Jesus falou para ela. Madalena ora para Jesus e percebeu que a palestra dela com o Cristo estava terminada. Quando ela se levanta do chão, Jesus pega na mão dela: vai, filha, sê fiel, porque um dia eu é que pedirei a sua ajuda. Por isso que nós não podemos julgar absolutamente ninguém, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos para a reforma íntima de cada um de nós. E quem somos nós para colocar o dedo na ferida? Vamos ver Jesus aqui com Maria Madalena, quando ele fala: vai ser fiel, que eu te pedirei ajuda. Chega em casa, quase ao amanhecer, e começa o quê? Ela pegou tudo que ela tinha de valor, roupas finas, jogou tudo pela janela, só segurou um frasco do melhor perfume que ela tinha, e a roupa do corpo. Ela se desfez de tudo. Desde aquele dia começou a seguir Jesus em todos os seus passos. Onde estava Jesus, ela também estava. Seguiu as orientações do mestre e foi adiante. Ela passou a ser pernas para o paralítico, olhos para os cegos, auxiliava os desesperados, acolhia os idosos, se transformou e saiu fazendo aquilo que Kardec nos fala: fora da caridade não há salvação. Os meses passaram e um dia Jesus voltou na cidade de Magdala, onde ela agora era conhecida como a rainha dos doentes. Ela passou a se dedicar exclusivamente para isso, né? Jesus chegou em Magdala e foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Jesus era ousado, né? Era na casa de um fariseu de nome Simão. Banquete, ela escreve: banquete digno de um rei. Jesus só aceitou condição de ir se ele pudesse levar os 12 apóstolos. Ele aceitou, então ele foi. Incenso, vinho, peixe fresco, romã e tudo por aí vai a lista de... né? A festa estava no auge, né? Quando entra no salão, de repente, no meio uma maltrapilha. Mesmo com aquelas roupas, todos reconheceram quem era ela. Ela era linda, era uma mulher de destaque, né? E Magdala é uma cidade tão grande. Todos reconheceram. Era Maria Madalena, uma meretriz, na casa de um fariseu, e com Jesus. Aí era demais. Simão se levanta na condição de anfitrião para mandar tirar ela à força. Ela não tinha nada a perder, ela olhou porque ele frequentava o palacete.
E ele afinou. Ela estava ali para... Jesus estava e ela entrou, foi aquele impacto. Mas, de repente, está no meio do salão, Simão se levanta na condição de anfitrião, né, e pega, pedir para levar ela fora. Então, Madalena olha firme para o fariseu com um olhar desafiador. Era casado e frequentava o bordel dela. Afinou para ela, não tinha nada a perder, né? Mas o que ele pensou? Ele falou: vou jogar batata quente na mão de Jesus. Por quê? Ele pensou: eu quero ver o que Jesus vai fazer, já que ele tem que manter a tradição. E a tradição não manda tudo isso que está acontecendo. Então, eu não vou manifestar que ela vai me dedar. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Simão achou que Jesus ia expulsar aquela mulher de má vida, para que ele mantesse a casa dele, que era digna, né, e honesta. Ele olha para Jesus, Jesus certamente sabendo de tudo, Jesus se levanta da almofada e diz para Simão: posso fazer uma pergunta, Simão? Pergunte o que o senhor quiser. O rei tinha 2 servos, um lhe devia 1000 dinheiros, o outro 10 denários. Os 2 foram perdoados, porque não tinham como pagar a dívida. Qual é o servo que mais amou o rei? Gargalhando, o fariseu respondeu: ó Senhor, é claro que aquele que devia mais. Jesus, olhando para a mulher que estava no chão, Maria Madalena, diz: Simão, quando eu entrei na sua casa, tu não me deste água para lavar as mãos e meus pés. Era tradição. Tu não me deste um beijo na face, como mandam as tradições judaicas. Mas esta mulher que aqui está, prostrada aos meus pés, lavando meus pés, cheio de poeira, com as suas lágrimas. Eu vim ao mundo, não para aqueles que estão saudáveis, mas para aqueles que estão doentes. Nesse momento, Madalena, né, com lágrimas, ela tinha derramado lágrimas, chorando, aquela situação que a gente pode imaginar, é uma situação real. Ela pegou o vidrinho do perfume, intuitivamente ela guardou aquele dia, jogou nos pés de Jesus e enxugou com seus longos cabelos. Nessa oportunidade, é falado também, consta no Evangelho, né? Judas questiona como jogar um valor, o perfume custava uma fortuna, sendo que podia comprar um monte de coisa para dar para os pobres. Ele questiona, Judas questiona. E Jesus olha então para Judas Iscariotes e fala assim: cala-te, Judas, porque essa mulher me oferece o que ela tem de melhor. Vira para Madalena e fala: vai, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento ela teve a certeza da sua transformação. Agora, não mais os 7 espíritos imundos que atormentavam ela, o trabalho, né? Então, o grande trabalho de desobsessão, que se fala muito, é a reforma íntima. Não adianta vir no centro, ter um trabalho de desobsessão, a gente sair e continuar fazendo a mesma coisa e pensando a mesma coisa. Nós vamos, não tem como, ou mudamos, ou não mudamos. A reforma íntima. Com a sua mudança, Madalena criou então laços o quê? Como nós entendemos bem através dos nossos estudos, porque aqueles espíritos, ela não vai mais mesmo cair na prostituição, eles não vão atormentar um tempo, como atormenta a gente. Se você fala: não, eu bato no peito e vou e não vou fazer, eles abandonam, eles vão procurar outro. E isso foi criando vínculos, foram saindo esses espíritos imundos, foram chegando espíritos de luz, como ela estava trabalhando, seguindo a orientação de Jesus. E desse dia em diante ela ficou junto com Jesus até a crucificação.
Ela entrou com ele em Jerusalém quando o povo recebeu com os ramos de oliveira, saudando o Messias, o rei dos judeus. Todos os apóstolos em êxtase, aquela grande festa. Mas Madalena, a única, percebeu um olhar triste, de cabeça baixa, em cima daquele jumentinho. Jesus, que sabia tudo o que ia acontecer, ele estava muito triste. Os apóstolos todos em euforia, porque chegou. E ela acompanha. Jesus teve 70 chibatadas horríveis, rasgaram a carne dele. A coroa de espinhos sobre a cabeça, tudo realidade. A cruz pesava 70 quilos, que ele carregava nos ombros. Somente João, entre os homens, ficou ali com Jesus. E nós sabemos disso quando deu a última lição: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Foi sepultado e passaram-se 3 dias. Passaram 3 dias e lá tinha também, no terceiro dia, lavaram o corpo, tradição. Salomé, Joana de Cusa e Maria de Madalena foram até o túmulo. Chegaram lá, a pedra que fechava o túmulo estava do lado e o túmulo estava vazio. Não tinha o corpo ali. Entraram em desespero, o que teriam feito com o corpo de Jesus. Elas escutaram uma voz que dizia: aquele a quem procuram não está aí, ele voltou dentre os mortos, conforme prometeu aos seus seguidores. Joana de Cusa e Salomé ficaram com medo, saíram assustadas correndo. Madalena ficou ajoelhada em frente àquela pedra que fechava o túmulo. Abre os olhos e vê do lado, entre as flores, um homem. Imediatamente ela falou: é o jardineiro do local, que está aqui. Ela se levanta do chão e grita: Rabone, era Jesus. Ela corre para abraçar Jesus, e ele é bem conhecido também essa parte. Ele fala: não me toque ainda, porque não fui à casa do meu pai, mas vá e diga aos meus seguidores que desejo falar-lhes. E ele desapareceu como surgiu da frente dela. Ela corre para avisar. Sabia que ele estava na casa de Maria de Jerusalém, não Maria de Nazaré, a mãe de Marcos, onde tinha sido realizada a última ceia. Ela sabia onde os apóstolos estavam, e Maria de Nazaré também. Chegou, não sabia se ria, se chorava, e ela falou: mestre vive, acabei de vê-lo, ele retornou dentre os mortos. Maria Santíssima estava sentada, levantou e abraçou ela, chorava, e veio uma voz lá do fundo do salão que ele estava: você pensa que vamos acreditar em você? Ele poderia ter aparecido para Simão Pedro, o apóstolo mais velho, João, o apóstolo mais amado, ou mesmo para sua mãe, mas para você, uma prostituta? Apóstolo. Ela baixou os olhos chorando e disse: eu não sei porque ele apareceu para mim, mas para mim ele apareceu. E Maria Santíssima levantou e falou: eu creio, minha filha. Os 10 apóstolos acreditaram. O único que não acreditou foi Tomé, que conhecemos também a história, só se eu tocar, E não, por que 10? Judas já tinha se enforcado. Lembra? Foi crucificado, Judas, arrependido, se enforcou. Então estavam os 11, mas Tomé, sempre Tomé. A janela fechada, tudo fechado, viram Jesus aparecer. Tomé duvidou de novo. Só acreditarei quando passar minhas mãos sobre as suas feridas. E foi que nós sabemos do Evangelho que aconteceu mais tarde. Jesus fica 50 dias com os apóstolos. Apareceu muitas vezes nesse período, especialmente em Pentecostes, que nós sabemos, tudo que aconteceu. Em Pentecostes dá uma palestra sobre isso, que são as bocas de fogo, onde veio a mediunidade surgiu. Pentecostes, o dia em que subiu aos céus com o sermão: ide e pregai, levai minha palavra e minha mensagem a todos os povos. Aquele dia, Jesus, sobre o alto do monte, em companhia dos 500 da Galileia, mas os apóstolos desaparecem. Foi o último encontro. Os apóstolos, então, como é sabido, se reuniram de 2 em 2 para saírem pregar o Evangelho.
pregar as palavras de Jesus. Consta que eles, porque essas línguas de fogo que ele fala, né, o Pentecostes, eles foram dotados, os apóstolos, de uma mediunidade chamada xenoglosia. Xenoglosia é uma mediunidade que fala todos os idiomas, como a gente vê Divaldo e tantos outros falando em países que ele não domina, mas envolvido pela espiritualidade, fala aquelas línguas todas. Saíram para pregar. Então aqui, xenoglosia é um fenômeno mediúnico que consiste na capacidade de falar ou escrever em línguas que não foram aprendidas pelo médium. Aparece na Bíblia, nos livros de Atos dos Apóstolos, e a Coríntios, é descrito como a capacidade de falar línguas desconhecidas. Tudo consta lá no Evangelho. Cada região tinha o seu idioma, além do idioma, os dialetos. Então, nós vamos aqui, Madalena, então, preciso correr um pouco aqui, que eu sou muito devagar. Madalena, como saíram de 2 em 2, é sabido os apóstolos, Simão Pedro era o mais idoso, então ele ia trabalhar naquela região, Jerusalém, Magdala, né? Então ela viu o mais velho, e então Madalena chegou para Simão Pedro, o escolhido, né, o apóstolo querido. Posso ir com você? Olha que Simão respondeu: não, eu sou homem casado. O que vão dizer quando verem eu nos acompanhando uma prostituta? Então temos, né? Ela baixou os olhos e entendeu, estava sozinha novamente. Jesus já tinha ido. O que fazer da vida? Procurou emprego, só de casa de família. Ela era ainda linda, nenhuma patroa ia deixar ela trabalhar lá, por causa do medo do marido, e assim por diante. O que ela fez? Ela pegou e passou fome, passou frio. Um dia ela estava sentada na beira do mar e escuta as matracas. Matraca é o que eles usavam para avisar quando iam os leprosos. Eles usavam matraca, que era para as pessoas saírem, para deixar eles passarem, avisando: está passando aqui os leprosos. E ela, todos tinham medo da lepra, né? Mas ela ficou ali. O líder deles, dos leprosos, estava no cavalo e perguntou: onde eu encontro Jesus de Nazaré? E ela fala para ele: vocês não sabem? Jesus foi crucificado há quase 2 meses, mataram o meu mestre. Ficaram desesperados, vieram de uma região muito distante, né, para estar com Jesus, porque ficaram sabendo dos prodígios, como aconteceu com aquele senhor que foi assustar Maria de Madalena, né? E vendo a tristeza nos olhos, disse: não chore, eu lhes falarei de Jesus. Ele disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. E ela conta tudo. Se reuniram e ficaram os leprosos com ela, e ela contando tudo. Só que chegaram o pessoal e expulsaram ele para o Vale dos Leprosos, Vale dos Imundos, que era chamado. E ela sozinha de novo. Mas ela ficou sozinha, falou: eles não têm ninguém, eu também não. Seguiu com o grupo de leprosos, Maria Madalena. E essa mulher saudável e bela da entrada no Vale dos Imundos. 10 anos de trabalho ininterrupto na doação de amor e caridade. Os leprosos são desprezados pelos homens, mas amados por Jesus. Numa tarde, quando ela estava tomando banho no rio, ela viu uma manchinha perto do seio, vermelha, catou um graveto e não sentiu nada. Ela pegou, daquele dia o discurso mudou. Agora ela fazia parte dos amados por Jesus, estava com a lepra. Resgatarei na carne aquilo que na carne eu cometi. E Madalena viu a sua beleza ser carcomida pela lepra. E continuava falando do Evangelho. E ela chegou uma hora que ela percebeu que ia desencarnar. Ela estava muito ruim. Resolveu então ir para Efésio. Efésio morava lá Maria e João, que eles tinham então a casa do caminho. E ela então resolveu, com muita saudade de Maria, mãe de Jesus, foi. E ela viajava à noite e durante o dia se escondia nas cavernas, porque se ela visse ela, mandava ela de volta para o Vale dos Imundos.
Chega em Efésios, amanhecendo o dia, e desmaia na entrada da cidade. Estava sozinha. Levaram ela para a casa de Maria, para a casa do caminho, onde acolhia todos os moribundos. Então, chegou, Maria de Nazaré estava sozinha, João tinha saído. Madalena, tão desfigurada, né? Maria olhou ela, deu a cama dela, mas não reconheceu, ela estava desfigurada. Num determinado momento, Madalena abre os olhos, Maria olhou aqueles olhos azuis e falou para ela: és tu, minha filha? Ela balançou a cabeça, afirmando que sim. Na terceira noite, ela desencarna lá na casa do caminho. Mas o espírito imortal iluminado, ela já liberta da matéria, desencarnada, como todos ficaremos libertos dessa casa do nosso espírito temporário. Um dia ela acariciou Maria, agradecendo, e voltou já desencarnada, agradeceu Maria, né? E teve o que? A vontade, o desejo, onde ela viu Jesus pela primeira vez, quando ela foi com as servas. E lá ela chegou, ficou à beira do mar, desencarnada, mas com a sua missão cumprida. Ficou na beira do mar, quando viu uma luz brilhar, de dentro dela a figura de Jesus. Estica os braços para ela e diz: vem, minha filha, atravessaste a porta estreita, agora vem ser feliz. Ela desmaia nos braços do Cristo de Deus. Um brilho especial em Israel era Madalena, que voltava para a casa do Pai. Madalena e Paulo, os maiores exemplos de transformação interior que nós conhecemos. Essa é a história de Maria. Muito obrigado, foi um prazer muito grande poder passar isso.